Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingo. O Cruzeiro em campo diante do Red Bull Bragantino às 8h30 da noite para fechar a rodada no Mineirão. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? A importância desse jogo para o Cruzeiro com os resultados da rodada. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, no Gigante da Pampulha. E bora lá galera comprar ingresso, porque a presença do torcedor será muito importante. O Cruzeiro precisa da vitória de qualquer jeito para seguir na segunda colocação ao final da rodada. A rodada que começou nesse sábado com 4 partidas. O Fluminense derrotou o Vitória por 1-0 em Salvador. Ceará e Bahia empataram por 1-1 no Ceará. O Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 1-0 no Newton Santos, no Engenhão. E o Palmeiras, mesmo poupando o time todo, goleou o Fortaleza 4-1 em São Paulo. Hoje nós temos 4 horas em Mirassol e Juventude, 5h30 no Recife, Sport e Corinthians, 5h30 em Porto Alegre, Internacional e Grêmio, 5h30 no Maracanã, Flamengo e Vasco, 8h30 da noite, Santos e São Paulo, 8h30 da noite, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Palmeiras, 49 pontos, 22 jogos, passando o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da vitória para voltar a ficar à frente do Palmeiras, e hoje o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras. O Flamengo lidera com 50, o Botafogo com a vitória tem os mesmos 23 jogos do Cruzeiro e foi a 39 pontos. O Mirassol é o quinto, 39, e o Bahia com o empate tem 37 pontos, é o sexto colocado. O São Paulo joga hoje com o Santos fora de casa, se vencer pode passar a equipe do Bahia nesta briga aí por vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro precisa da vitória para terminar a rodada de número 24 na vice-liderança, melhor dizendo, dentro do G4. O Cruzeiro já está, porque faz uma grande campanha. O time concentrado desde ontem, a preparação foi encerrada com um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2, a presença do Pedro Lourenço, presidente, dono do Cruzeiro, acompanhou toda a atividade, e vamos ver hoje o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Mas claro, uma tendência do Cruzeiro iniciando com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, é o que todo mundo espera, com o Matheus Henrique, o Mateuzinho, retornando para ser uma ótima opção no banco de reservas que deverá ter Eduardo, meia volante. Ele foi liberado, o Cruzeiro conseguiu converter o último jogo que ele teria que cumprir no STJD, conversão aí em cesta básica, e por isso ele volta a ser opção. Vamos aguardar a questão dos outros jogadores para composição de banco, se algum garoto vai fazer parte também da lista dos relacionados, lembrando que uma tendência de que não estejam, porque eles vão se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20. Casos aí, tirando o Otávio, que vem sendo sempre o terceiro goleiro do Cruzeiro, mas aí acaba não ficando como opção no banco, mas o Otávio, o Bruno Alves, o Murilo Hickman e também aí o Juan Gabriel, que não frequenta o profissional, eles vão se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20 para preparação para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser disputada no final do mês no Chile e vai até meados de outubro. Claro que existe também uma preocupação, porque o Cruzeiro tem jogadores importantes pendurados. Vidalba, Matheus Henrique, o Wallace, Matheus Pereira, Gabigol, Caio Jorge e Wanderson. Todo mundo com 2 cartões amarelos. O Cruzeiro joga neste domingo diante do Red Bull Bragantino. Sábado estará no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Vasco. De goleada na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino. O Cruzeiro venceu o Araguari
por 21-0 e começou aí o estadual com os 3 pontos. Os gols, a Letícia fez 6, a Gabi 3 vezes, Pribac 3 vezes, Gabi Soares 2 vezes, Monse 2 vezes, Bianca 2 vezes, Letícia Alves, Sochó e Ambrósio. É isso mesmo, estreia 21-0 do Cruzeiro para cima do Araguari. Cruzeiro que é favorito aí a ser campeão mineiro mais uma vez. O time comandado pelo Jonas Urias. O jogo foi na Arena Gregorão e parabenizar aí a torcida mais uma vez que compareceu. O Cruzeiro que joga neste domingo para, quem sabe aí, em caso de vitória, poder aumentar a margem de pontos em relação ao G4, que hoje tem o Botafogo. O Botafogo derrotou o Atlético Mineiro no Newton Santos no Engenhão. Tem 39 pontos, o Cruzeiro com 47. E em termos de G6 também, porque o Bahia, ele empatou com o Ceará fora de casa, pode até perder a vaga no G6, caso o São Paulo derrote o Santos. E aí vamos ver o sexto colocado se vai terminar com 37 ou com 38 pontos. E aí, em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro pode ampliar esta vantagem em um momento importante da Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida convocada mais uma vez, ingresso.cruzeiro.com.br. Torcedor pode e deve comparecer ao Mineirão, porque sempre importante o apoio da Nação Azul nestes jogos do Cruzeiro, e assim a gente tem colocado sempre aí públicos acima de 40 mil torcedores, e que seja mais um neste domingão, apesar do horário, 8h30 da noite. Esse é o pior horário para futebol, hein? Domingão, meu amigo. Aí é brabo, né? Mas eu sei que muitos cruzeirenses vão comparecer ao Gigante da Pampulha. E tem uma novidade: o Eduardo, ele foi liberado e deve ficar no banco. Isso porque ele tinha sido julgado em primeira instância, pegou 4 jogos, estava atuando com efeito suspensivo. Depois foi julgado no pleno e passou a ter uma punição de 3 partidas. Ele tinha cumprido uma da suspensão, da expulsão lá contra o Vitória, depois cumpriu na vitória sobre o Botafogo, e aí o departamento jurídico do Cruzeiro conseguiu converter nas últimas horas a última partida que ele teria que cumprir diante da equipe do Red Bull Bragantino. Então, com isso, o jogador está liberado e, por isso, vai ficar no banco. O Cruzeiro conseguiu converter a punição em cesta básica, o STJD concordou e o Eduardo está liberado desta punição imposta pelo STJD. Aquele lance lá na piscina, né, no estádio do Vitória, no Barradão, em Salvador. A preparação foi encerrada. Vamos ver aí neste domingo o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas é aquilo que a gente trouxe. O Cruzeiro deve ter apenas Lucas Silva como novidade entre os titulares, com o Mateuzinho, o Matheus Henrique ficando como opção no banco de reservas. O Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, então somente neste domingo, para a gente saber aí quem Leonardo Jardim leva como opção de banco. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!